Carlão tem 6 letras. O que ele é? C, competente. R, A de R, caráter. Eu falei errado, desculpa. Vamos lá. Carlão, são 6 letras. C de competente, A de tem um caráter, R de patriota, L de palmeirense. A letra A de amigo e letra O de honesto. Então, só tenho a agradecer. Ó de honesto, né? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos começando o Desperta ECL de hoje, quinta-feira, 24 de agosto, 7h02 da manhã. Ai. Nem o pessoal consegue acertar, né? Esse aí é o vereador de Mendonça, São Paulo, o senhor Milton Marcossen, que estava fazendo lá, né, uma homenagem ao deputado federal eleito pela região, o deputado Carlão Pignatares. Deve ser esse o nome, né? Ai. Ó de honesto, Jimmy? É isso? Ai, que beleza. Eu até brinquei lá no Twitter, né? Ó de Bolsonaro preso. Bolsonaro preso. Gente, tudo bem? Tudo certo com vocês? Olha, quinta-feira, muito obrigado a todo mundo que já está chegando por aí. Este programa é o Desperta ECL, para quem está chegando pela primeira vez. Muito obrigado pela audiência, espero que gostem do programa, espero que fiquem por aí. Este programa basicamente vai trazer para vocês as principais notícias do Brasil e do mundo. O mundo a gente não está conseguindo falar muito, né? Tá meio difícil de falar do mundo. Nos últimos tempos tem enrolado pouca coisa aqui de política internacional, porque realmente este país não para. Aliás, hoje nós temos aí um pedaço de uma conversa do procurador Vladimir Aras com o deputado que trocou conversas com o Bolsonaro. Lembra das conversas que a gente mostrou ontem aqui? A gente vai mostrar de novo hoje, né? O Bolsonaro falando em derramamento de sangue, em guerra civil, coisas que o Bolsonaro mandava pro empresário Maier Nigri, né? E aí temos o senhor Aras tentando proteger os empresários e a investigação. Caso tivesse conseguido, caso tivesse tido êxito na época, nós não saberíamos das mensagens que estão rolando hoje por aí. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Antes de mais nada, muito bom dia, bem-vinda, bem-vindo, obrigado para todo mundo que está chegando já no nosso chat também, já está comentando. A gente está fazendo, aliás, uma audiência estrondosa, né? Este programa é um dos programas mais assistidos do YouTube no Brasil. Já estamos, já podemos falar isso. Ontem tivemos quase 19 mil pessoas por aqui, ao vivo, somando, né? Todos os canais onde a gente transmite este programa. O programa vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã ao vivo e é transmitido nas redes sociais, nas mais importantes, nas mais populares, né? Estamos no Facebook, estamos no Twitter, mas principalmente também no Instagram, mas principalmente nos nossos canais do YouTube, do ICL, também do Adorno Moreira e também do Leandro Demore. Bom dia também para quem nos ouve na Rádio Brasil Atual, o nosso radinho de sempre. Obrigado pela audiência aí, tem muita gente que nos escuta por lá também e muita gente que vem me escrevendo dizendo que assiste a gente na televisão aberta na Bahia, em São Paulo. Caso você não saiba, nós estamos no ar também na TVT em São Paulo, Rio Grande de São Paulo, e também na TV Quirimurê, lá na Bahia. Muito feliz que a coisa está crescendo, o programa está ganhando corpo, então faça a gentileza, se você puder, mande o link, divulgue o programa para as pessoas que você conhece, porque, claro, nós não estamos satisfeitos com 18 ou 19 mil pessoas ao vivo. O que nós queremos é mais, né? Na verdade, nós queremos é muito mais. E o programa com certeza vai crescer. A gente está se preparando aí para ser uma coisa muito, muito maior do que vocês imaginam. Aliás, não vou falar, mas aliás, este programa vai crescer sem dúvida e outras coisas aparecerão por aí também. Você sabe também que, tenho avisado, né, nas últimas 2 semanas, os programas do ICL de manhã estão sendo todos neste mesmo link. Então você começa amanhã aqui com o Desperta ICL e depois segue nesse mesmo link, não precisa fechar o seu navegador, não precisa fechar a aba. Se você está assistindo na televisão, tem muita gente que eu vejo também na televisão, né, com o aplicativo do YouTube. Hoje em dia está super fácil, né, a maioria das televisões, essas um pouco mais modernas, né, televisões até de 2, 3 anos atrás, tem o aplicativo do YouTube, então você pode deixar conectado, porque a gente vai fazer uma programação amanhã toda aqui com todos os programas do ICL até às 11h30 da manhã. E depois, às 6 horas da tarde, começa o ICL Notícias, segunda edição, e às 7h30 tem o programa da Roberta e do César, o Sinapse ICL, que está muito legal. Entrevistas essa semana, o programa começou
quentíssimo, né? Entrevista com o Renato Freitas, depois uma entrevista com o Jean Willis, personagem super controverso, né? Jean Willis com as suas questões, um cara multifacetado, até por isso também uma pessoa interessante, né? E também ontem entrevista que eu não consegui assistir ainda, mas eu tenho certeza que foi espetacular, com o Casão, o Casagrande. Então, se você perdeu o Sinapse ICL, recupera aí no canal do YouTube do ICL e também no canal do Edu. Tá bom, gente? Ó, vamos lá, tem muita notícia hoje. A gente vai fazer um programa mais dinâmico, como diz, né? Parece treinamento de RH. Vamos fazer uma dinâmica aí, pessoal? Então a gente vai sentar hoje aqui que tem bastante coisa, ó. Primeira coisa, vamos falar da sua grana. Presta atenção, Receita Federal abre hoje consulta ao 4º lote da restituição do imposto de renda. Então, se você fez a sua declaração, estava tudo certinho, não caiu na malha fina, tá tudo beleza, tá tudo organizado. Presta atenção, vai lá, faz a consulta, porque o 4º lote de restituição está aberto. Então, dá uma olhada lá, porque eventualmente pode pingar uma grana na quinta-feira, né? E aí, se pingar a grana, aí quintou, né? Aí quintou geral, né? Então, é importante ficar de olho nisso também. Já falei sobre isso aqui no programa também, vou trazer de novo porque ainda tem gente que não foi dar uma olhada nisso. Eu sei que é chato, eu também não gosto, tem que ir lá fazer conta, não sei aonde. Geralmente essas coisas hoje estão resolvidas lá com o GovBR, né? Você faz aquela continha lá e aí consegue acessar vários serviços da administração pública. Nesse caso aqui, tem 120 milhões ainda esquecidos no Fundo Garantidor de Crédito que a população brasileira eventualmente pode sacar. Não são 120 milhões para você, tá? Não é assim que funciona. Mas talvez tenha uma grana sua lá que está parada lá que você pode pegar essa grana e você ainda não sabe. Então olha só, após a quebra de 3 instituições financeiras, o FGC entrou em ação para garantir o retorno dos investimentos na renda fixa. Considerando as 3 instituições, quase 45 mil pessoas já receberam cerca de 2,1 bilhões em garantia. Ao todo, 120 milhões não foram resgatados, então tem cerca de 8 mil brasileiros, tá? Você pode ser um deles, então fica de olho, vai atrás disso, que tem dinheiro lá parado, que pode voltar para você e vocês ainda não solicitaram essa grana, então corra para dar uma olhada, ver se o seu nome está lá, né? Às vezes tem uma grana que a gente não sabe, né? Acontece com alguma frequência, teve alguma ação por conta de um cálculo feito errado lá no FGTS, no não sei o quê, né? Então tem muita coisa rolando por aí, às vezes você tem um dinheiro parado lá, você não sabe. Então vai dar uma olhada nisso, veja como resgatar a sua grana, tem uma matéria no UOL, hoje na capa do UOL, se vocês puderem acessar depois, lá tem as instruções, né? O Banco Central decretou a liquidação de 3 bancos, né? O BRK, a Portocred e CHB. Então, se você era cliente ou tinha algum tipo de investimento nesses bancos, de novo, Banco BRK, CHB e Portocred, esses 3 foram liquidados por comprometimento patrimonial, ou seja, estavam em risco, né? Violações às normas que regulam o funcionamento das instituições e risco anormal nas operações. As empresas, na prática, estavam endividadas e faliram, tá? Isso aconteceu em 2021. Então, o que acontece nesses casos? Tem um fundo lá que o governo federal gerencia, os bancos são obrigados a botar um dinheiro nesse fundo, tá? Então o banco vai lá, você monta um banco, né? Você não, porque você é pobre, tá? Mas quem? Os caras lá, aqueles caras lá que não... O pessoalzinho que não gosta de pagar imposto, né? Os caras vão lá, montam um banco e aí tem que depositar uma parte da grana que entra no banco, tem que deixar parada essa grana congelada num fundo que quem controla isso não são os bancos, né? É o Estado brasileiro. E aí agora, como essas instituições foram, popularmente, como se diz, foram para banha, né, Odine? Foi para banha, né? Fala aí na sua região também? Foi para banha? Não sei se fala. Fala, Odine? Não fala? Ih, será que eu inventei um negócio aqui? Vai para banha, Odine, sei lá, fritou, tá frito. Entendeu? Banha, aquece. O Jimmy tá ainda abalado porque o Flamengo não tá mais na Libertadores, então acontece. E aí, então, tem uma grana no fundo que os correntistas têm que acessar esse dinheiro, tá? Então, 8 mil pessoas no Brasil ainda têm direito a sacar um montante total de 120 milhões. Dá uma olhada se você não é uma delas, né? Depois você vem até o programa amanhã no chat e agradeça. Muito obrigado, Leandrinho, que você me lembrou disso. Eu consegui lá, tinha R$42.
Tinha R$ 42 lá. Pô, R$ 42 é melhor na sua mão do que na mão do fundo garantidor de crédito, né? Mas pode ter mais, não sabemos, tá? Então corre, até porque essa grana, ela não é corrigida, tá bom? Então se você tem uma grana parada lá, não está sendo corrigida por nenhum índice. Então se você deixar parado lá, amanhã esse dinheiro já vale menos do que hoje. Deixa eu ver se tem aqui... Deixa eu ver se tem aqui já uma indicação de como vocês podem solicitar isso. Sim, tá aqui, ó. Pode baixar um aplicativo ou pode também fazer isso por e-mail, tá? Tem até um e-mail aqui, ó, atendimento.credores@fgc.org.br. Mas você dá uma olhada lá na matéria do UOL, que tá tudo bonitinho lá. E claro, sempre, atenção, cuidado. Eu falei sobre isso aqui nos programas também do governo em relação ao Desenrola, por exemplo. Não clique em nenhum link que você receber pelo Zap, pelo e-mail. Não acredite em ligações que estão fazendo para você. Você tem que ir atrás dessa grana, tá? De repente chega lá no Zap, um link, clique aqui para você pegar os seus 140 milhões do Fundo Garantidor de Crédito. Isso não vai acontecer, tá bom? Os 120 milhões não são nem seus para começar, então nem tenta pegar um negócio que não é seu, né? Porque você não é da família Bolsonaro, para começo de história, né? E geralmente é golpe, tá, gente? Então avisem também as pessoas que vivem com vocês, o seu entorno, e principalmente as pessoas mais velhas que têm mais dificuldade com esse tipo de tecnologia, né? Que aí podem cair em golpes. Câmara aprova a MP do salário mínimo e da isenção maior para imposto de renda. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira por 439 votos a 1. Quem foi que votou? O deputado Luiz Lima... Ele foi o único que votou contra, mas ele afirmou que ele errou na hora de votar. Ô Luiz Lima, você só tem que apertar, são 2 botões só, cara. Né? 2 botão, cara. 2 botão. Sim e não. Qual que é a dificuldade? Ai, cara, a gente é governado às vezes por umas pessoas que eu vou te falar, né? Medida provisória aprovou o texto base que fixa o salário mínimo em R$ 1.320 e amplia a isenção do imposto de renda para pessoas físicas que ganham até R$ 2.640. Então, se você ganha até R$ 2.640 por mês, a partir da sua próxima declaração, você será isenta, tá? Então, não vai precisar pagar, isenta e isento, né? Agora, o texto vai para o Senado, o governo Lula tem pressa para aprovar, pois a MP perderá a validade no dia 28 de agosto. Isso está valendo agora por medida provisória, né? Mas agora a Câmara aprovou e o Senado possivelmente vai aprovar também. Não se fala mais em crise de, né, como é que é? Em falta de articulação política do governo. A gente tem visto nas últimas semanas aí, né? Tá passando tudo. Nós descobriremos em breve o custo disso, né? Negociações políticas, mudança de ministérios, os ministérios vão mudar e eventualmente ficarão piores do que estão. E esse é o jogo que está sendo jogado em Brasília. Reuniões fora da agenda do Lula com o Lira, já falei ontem, acho um absurdo isso, né? Nós pagamos o salário do Lira, nós pagamos o salário do Lula, nós votamos para colocar o Lula lá, né? Lula lá. Pessoas votaram, né? Infelizmente, para colocar o Lira também lá onde está, né? Então, como assim? Reuniões que a gente não sabe onde, que horário, a gente tem que descobrir pela imprensa? Absurdo, completamente antiético, na minha opinião, e completamente contra, inclusive, o que o próprio Lula falou na campanha sobre as reuniões secretas do Bolsonaro, tá bom? Então, atenção nisso. O pessoal não gosta que a gente fale, mas a gente fala mesmo, né? É claro que essas coisas todas não interessam aos super ricos, né? Então, na mira do governo, fundos para super ricos têm alta de 40% no valor investido nos últimos 5 anos. O que é que tivemos nos últimos 5 anos? 2 coisas catastróficas. Primeiro, o governo Bolsonaro. Segunda, pandemia. Então vejam só, gente, pandemia é março de 2020, né? Oficial no Brasil, março de 2020. Nós estamos já para 3 anos e meio da pandemia, né? Indo para 3 anos e meio da pandemia. Nesse meio tempo, a gente pegar 5 anos, a gente pega o maior período desses 5 anos é a pandemia. Então na pandemia que todo mundo, no geral, se ferrou, né? Foi demitido, perdeu contratos, teve que fechar a empresa, né? Tinha lá um salão de beleza, um salão de cabeleireiro, fazia unha, não sei o que, teve que fechar, perdeu cliente, perdeu renda, muita gente continuou trabalhando, mas a renda foi cortada. Eu sei por colegas jornalistas, por exemplo, em várias redações
da imprensa do Brasil mandaram os colegas para casa dizendo que eles trabalhariam menos e, portanto, teriam o salário cortado em 30%, 40%. Na prática, ninguém trabalhou menos, absolutamente ninguém trabalhou menos e ganhou menos. Mas, nesse meio tempo, o que aconteceu? Concentração de renda brutal. Os tais dos fundos para super ricos aumentaram o valor investido em 40%. Esses fundos estão na mira do Ministério da Fazenda. O patrimônio dos fundos exclusivos para super ricos cresceu 40% nos últimos 5 anos. Sabe quanto dinheiro tem nesses fundos dos super ricos? Nós já quantificamos, inclusive, as pessoas, né? Esses fundos, a gente está falando aí, deixa eu ver se o Globo que traz essa notícia fez algum outro cálculo aqui, mas eu acho que eles nem trouxeram esse número pra gente aqui, ó. O número de fundos exclusivos, aqui ó, o número de fundos exclusivos registrados na CVM, Comissão de Valores Imobiliários, hoje quase dobrou nesse período que a gente está falando e saiu de 1,2 mil fundos para 2,3 mil fundos. Então a gente está falando de 2.300 pessoas / famílias ou grupos muito pequenos, tá? Esses fundos exclusivos não são fundos abertos no mercado. Se você pegar se você fez a aula do Edu Moreira na semana passada e aprendeu a investir em fundos, se não fez, se deu mal. Não aprendeu, vai ter que esperar a próxima. Quem fez, que era de graça, inclusive, de graça, né? Ao vivo e de graça. E exclusivo. Quem não fez, lamento. Quem fez aprendeu como funciona o investimento em fundos. Só que esses fundos do super ricos são fundos fechados. Você não pode chegar lá e olhar e falar, nossa, esse fundo é um fundo muito bom, não é mesmo? Ele não paga imposto, tem uma série de benefícios. Quero botar o meu dinheiro aqui para me dar bem também. Não pode, porque são fundos fechados. Sabe quanta grana tem nesses fundos? Nesses 2.500 fundos? Tá aqui, ó. Veja só quem você está defendendo quando você está aí falando que não tem que taxar essas pessoas, biriri, barará. 567 bilhões de reais estão na mão de 2.500 fundos exclusivos. Eu vou repetir. 2.500 fundos, que geralmente são fundos que tem uma pessoinha, 2 pessoinhas, 5 pessoinhas, geralmente da mesma família. Pessoinha de pessoa pequena, tá? Não de peçonha, tá? Tá bom? Podemos confundir também, mas eventualmente estamos falando de pessoinhas, tá bom? Essa galera controla no Brasil só nesses fundos exclusivos. A gente não está falando que eventualmente tenha outras coisas fora disso, tá bom? Investimentos em ações e outras coisas que não estão geridos pelos fundos. R$500 bilhão de reais. Sacaram o tamanho da grana? 567 bilhões de reais na mão de 2.500 fundos para super ricos. Essas pessoas pagam proporcionalmente menos imposto do que você, do que eu, do que o Jimmy, do que todo mundo que está assistindo este programa. A não ser que Jorge Paulo Lemann esteja assistindo este programa. Se está, seja muito bem-vindo, senhor. Nós falamos com alguma frequência do senhor aqui, inclusive, né? Não com bons modos, mas não com boas coisas, né? E claro, o governo está em cima dessa galera, né? Aliás, a gente podia mostrar a nossa propaganda Pô, não tem aí a mão, Jimmy, nossa propaganda do recall de consciência de classe? Será que a gente consegue mostrar até o final do programa, Jimmy? Consegue? Ah, então tá. Então daqui a pouco a gente vai mostrar o único patrocínio que nós temos no ICL, que obviamente não é um patrocínio, né? É uma paródia pra gente falar desses super ricos aqui. Muito bem, seguindo adiante aqui, BRICS confirma a entrada de Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Egito e Etiópia. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou nesta quinta-feira a maior ampliação dos BRICS, que atualmente são formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, desde a criação do bloco em 2009. Foram convidados para ingressar no grupo Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia. Com isso, o grupo passa a ter 11 membros, com forte presença no Oriente Médio e reforça as representações na África e na América Latina. De acordo com o presidente da África do Sul, os novos sócios entrarão oficialmente e acabou a matéria da Folha. Olha aqui, ô pessoal da Folha, vocês deram uma dormida aqui, ó. Entrarão oficialmente quando, né? Eu não consigo ler todas as matérias antes de entrar no ar, né? Eu leio o que interessa. Olha aqui, ó.
Os novos sócios entrarão oficialmente quando? Oficialmente, acabou. Se foi a matéria. Ô, galera, dá uma acordada aí que a gente precisa se informar aqui. Mas entrarão oficialmente logo, né? O presidente Lula, que está na reunião, né? O Lula está na África do Sul essa semana, destacou agora que os BRICS passam a ter um alcance combinado de 35% do PIB mundial em paridade de poder de compra, além de 46% da população do globo. Claro que isso é inflado muito também, tanto o PIB quanto o tamanho, né, da população, por conta da China, claro, né? Se a China não tivesse aí, o bloco não seria desse tamanho, né? Também disse que o bloco permanecerá aberto para ampliações futuras. Nossa diversidade fortalece a luta para uma nova ordem que acomoda a pluralidade econômica, geográfica e política do século XXI. Então, estamos aumentando aí. Muita gente fala que isso pode ser ruim para o Brasil. O Brasil poderia perder algum tipo de protagonismo ali, já tem mais países, você tem que sentar na mesa com mais países. No entanto, é para onde caminha, né? O que a gente vem vendo aí nos últimos tempos, como esse mundo multipolarizado, né? Veremos como as coisas andam em relação a isso também. A gente tem o nosso recall de consciência de classe, Edmir? Então tá, ó, vamos lá. Para quem viu a notícia, as 3 notícias. Primeiro, você pode pegar uns dinheirinho lá no Fundo Garantidor de Crédito. Depois, quem ganha até 2.500 conto por mês não vai mais pagar imposto de renda, a partir dos próximos lançamentos. E aí temos aí R$500 bilhão na mão de 2.500 famílias ou pequenos grupos no Brasil. Aí muita gente das 2 primeiras notícias fica gastando tempo em defender o pessoal da terceira notícia, né? O pessoal da terceira notícia, esses super ricos, é importante falar, eu sempre falo aqui, né? Já podemos falar essa palavra porque essa palavra não é ofensiva, né? É uma palavra usada cientificamente para classificar as pessoas. Esses super ricos acham, para início de história, que eu e que você, que nós somos um bando de otário, tá? Primeira coisa. Por quê? Porque eles ficam vendo pessoas como nós defendendo que eles não podem ser taxados, que se eles forem taxados eles vão fugir do Brasil, eles vão ir morar não sei aonde, eles vão fazer não sei o quê. Então a gente produziu aqui um vídeo que eu tô chamando de recall de consciência de classe. Quem é um pouquinho mais velhinho, tipo eu, vai lembrar dos recalls que passavam na televisão. Quando você comprava um carro, tinha um problema de peça, aí a montadora passava lá um vídeo, né? Atenção, proprietários dos seguintes veículos. Então você tem que passar na concessionária para trocar a peça, o pino do não sei o que, porque pode dar defeito. Então a gente vai passar agora o nosso recall de consciência de classe. Vai lá, Jimmy. Atenção, proprietários dos veículos Toyota Hilux, Nissan Kicks, Volkswagen Nivus, Mitsubishi Pajero Sport, Jeep Gladiator Rubicon, Hyundai Creta, Citroën C4 Cactus, Chevrolet Camaro e similares de diferentes marcas que compraram seus carros em prestações ou depois de suarem fazendo hora extra no trabalho. Este aviso é para vocês. Saibam que não estão na lista dos mais ricos do Brasil e que não deverão ser taxados como as 2.500 pessoas que têm juntas cerca de 850 bilhões de reais de patrimônio e aplicam em fundos exclusivos e que só rendem e não pagam impostos. Se a senhora ou senhor não fazem parte deste grupo, sejam justos e apoiem que os super ricos paguem impostos como vocês. Muito bem, muito bom, né? Produzido pela nossa equipe aqui do ICL, né? Tem uma diferença da grana, porque esse é o cálculo oficial do Ministério da Fazenda e o cálculo que o Globo trouxe aqui tem um número menor, né, de fundos, né? São 2.300 fundos, R$500 bilhão, um pouco mais de reais, e nesse cálculo do Ministério da Fazenda são 2.500 fundos e chega a 800 bilhões de reais. Não gasta o seu tempo com essa gente. Essas pessoas só gostam de vocês em 2 situações. Quando vocês estão lá fritando hambúrguer, dirigindo Uber, varrendo calçada, lavando roupa, tá? E na segunda situação, quando nos finais de semana, quando essas pessoas estão curtindo os lugares exclusivos delas, vocês não estão lá para encher o saco, tá bom? De preferência, morem muito longe da cidade, muito longe dessas pessoas, que é o que de fato acontece no Brasil, tá? Então não gasta seu tempinho com isso, não é sobre você, tá bom?
Gente, ontem uma notícia explosiva, né? Quando teve aquele motim na Rússia, do grupo Wagner, né? Vocês lembram bem? O grupo Wagner é um grupo de mercenários, né? Um exército de aluguel que era um para-exército ligado ao exército russo, que estava atuando, né? Segue atuando, inclusive, de algum modo, na guerra da Ucrânia. Teve uma espécie de início de motim, de revolta, e o líder do grupo Wagner, o Prigozhin, né? Cara conhecido como Perigozin no Brasil, né? No Brasil tudo vira piada, né? Então o Prigozhin no Brasil virou Perigozin. O Perigozinho fez uma ameaça de se revoltar contra o Vladimir Putin e, eventualmente, naquele final de semana, estava todo mundo olhando, pensando que o grupo Wagner ia acabar fazendo uma revolta contra o próprio exército russo e estava, pelas notícias do dia, marchando para Moscou, né? Foram horas muito tensas. Pois, então, como todo mundo que cerca Vladimir Putin e que em algum momento é marcado por ele como traidor, o Prigozhin ontem morreu. Caiu o avião em que ele estava, aliás, um avião Embraer, né? Não se sabe exatamente as causas, se foi um acidente, se foi uma explosão interna no avião, se o avião foi alvejado por mísseis, não se sabe exatamente o que aconteceu. E o avião caiu ontem. Temos até o vídeo do avião caindo, né, Jimmy? A gente tá com o vídeo aí com você ou tá comigo aqui? Eu não lembro. Tá comigo? Tá contigo? Vamos mostrar o vídeo então? Pode botar, divide a tela, mostra o vídeo da maneira como ele tá mesmo. Pode até tirar o áudio do vídeo, que aí a gente vai comentando aqui. Vocês estão vendo lá, para quem está assistindo o programa, dá para ver bem ao longe o vídeo da queda do avião. A gente não vai mostrar nenhum conteúdo aqui que não possa ser mostrado, tá? Só tá mostrando o avião caindo. Aparentemente o avião está caindo aos pedaços já, né? Então não parece ter sido uma falha mecânica daquelas que o piloto tenta fazer um pouso forçado e acaba tendo uma fatalidade. O avião cai já com muita fumaça, né? Aparentemente em chamas, já sem alguns pedaços. Então, de novo, a possibilidade maior até agora é de que tenha havido uma explosão interna ou que o avião tenha sido derrubado. O Prigozhin, tá bom, Jimmy, obrigado. Foi dado como morto ontem pela imprensa estatal russa, tá? Então temos que entender que é uma imprensa ali ligada ao regime do Putin, né? A gente não sabe, a Rússia não tem liberdade de imprensa, é um país super fechado para isso, né? O que obviamente é péssimo, então nós não temos imprensa na Rússia para saber de fato o que está acontecendo lá, ficamos na mão sempre das notícias oficiais que obviamente passam por 1000 filtros dos quais a gente não tem controle. A questão é que aparentemente o Perigozin morreu, ou foi um acidente ou foi assassinado, não sabemos ainda. Eu diria que dificilmente saberemos porque isso aconteceu em solo russo, então não há equipes independentes lá que vão investigar, a gente vai ficar na mão do que o Putin disser para o mundo, né? Mas tem uma coisa curiosa, né? Que o UOL lembrou hoje aqui. Prigozhin foi dado como morto em queda de avião em 2019, mas ressurgiu vivo. Então tem isso também, a gente não sabe exatamente o que aconteceu ontem. A gente não sabe se ele de fato estava nesse avião, para começo de conversa. Não há como saber isso. Então teremos que esperar os próximos dias para ver se eventualmente o Prigozhin não aparece por aí, né? O líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny, não sei falar russo, gente. Deve ser Yevgeny Prigozhin, que estava a bordo de um avião que caiu hoje na Rússia. A imprensa toda está dizendo que estava, né? Eu não confiaria muito nisso. A gente não sabe se estava, de fato. E que teve a morte confirmada por um canal de Telegram afiliado aos mercenários russos. Já foi dado como morto em 2019 também em um acidente aéreo, mas reapareceu vivo tempos depois. Prigozhin teve a morte anunciada pela primeira vez em 11 de outubro de 2019 após a queda de um avião na República Democrática do Congo. Na época, a aeronave que levava 2 russos caiu pouco tempo depois de decolar do Aeroporto Internacional de Goma. E o Prigozhin foi dado como morto porque era, na época, estava na lista de pessoas a bordo. Após os rumores, o mercenário ressurgiu com vida e continuou suas atividades à frente do grupo paramilitar. Ontem parece que a coisa foi mais séria e há poucas dúvidas sobre a
a fatalidade de ter matado ele de fato, mas ainda não sabemos o que pode acontecer. Então, a grande notícia internacional de ontem, né? Olha, ontem rodou pela internet, eu peguei aqui do pessoal da Mídia Ninja, um vídeo que é estarrecedor. Sinceramente, é estarrecedor e mostra como alguns políticos deste país se enxergam, né? Vocês nunca verão esse programa aqui fazer debate antipolítica, passar mensagem antipolítica. Eu só acredito que a gente tem salvação no que está rolando por aí no Brasil hoje pela política, né? Eventualmente há soluções mais drásticas, né? Há soluções mais revolucionárias. Mas, dado o fato de que não parece que haverá nenhuma revolução no Brasil, daquelas que a gente imagina que poderia haver, nós temos uma chance de mudar as coisas pela política, né? Discurso antipolítica neste programa não vai acontecer. Agora, tem os políticos que, os caras assim, a gente tem que vir aqui para defender a política, porque os caras se esforçam, né, para esse vídeo rodar por aí e a gente vê que realmente tem político que não entendeu o papel que ocupa na sociedade. A pessoa acha que nasceu com o direito divino de ocupar o lugar onde está. Ontem, o Hamilton Fernando de Mello, um estudante e representante da Comissão de Moradores de Bairro, estava no palanque da Câmara da cidade de Limeira, em São Paulo, exercendo sua cidadania ao defender a renovação de um projeto chamado Projeto Bom Prato. O Projeto Bom Prato basicamente é um projeto para dar comida para as pessoas. Então ele foi lá, o Hamilton foi lá falar sobre o projeto e falar, olha só, senhores vereadores, os senhores extinguiram o projeto. Então eu, como representante de uma entidade que defende os bairros dessa cidade, podemos imaginar que são os bairros mais carentes, mais pobres, eu estou vindo aqui na Câmara para pedir que os senhores voltem com esse programa, não extingam o programa. E aí aconteceu o seguinte, vamos lá, Jimmy, coloca o vídeo pra gente aí. É o vídeo do menino na Câmara. Será que eu não passei esse, gente? Não passei? Ah, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Mas eu não vou conseguir tocar aqui, né? Não vai pegar o áudio, né? Não vai. Ah, meu Deus. Será que não pega no meu microfone? Demais pessoas que nos acompanham, eu gostaria de, antes de tudo, agradecer a todos os munícipes que me trouxeram até esta casa na noite de hoje para falar aqui a respeito do Bom Prato Móvel. Também queria, senhorita Isabeli, pedir desculpas porque hoje, tomado pelo dever cívico e pelo senso de responsabilidade que me toca, venho até aqui utilizar dos ecos desta Câmara. Utilizar dos ecos desta Câmara para entoar uma solicitação ao Poder Executivo. Para solicitar ao senhor prefeito de Limeira que encarecidamente renove o prazo de vigência do programa do Bom Prato Móvel, hoje atendendo na região do Belinha, no Geada e os moradores de demais imediações. Uma iniciativa que tem contribuído em muito para o combate da insuficiência alimentar na região e servido como um poderosíssimo instrumento de distribuição indireta da renda em nosso município. Mas antes de continuar com o pedido, entendemos como sendo de extrema importância compartilhar aqui algumas preocupações. Preocupações que temos com os rumos que a política do município tem tomado. E estamos preocupados porque hoje vemos que muitos vereadores se acostumaram ao poder. Se acostumaram ao poder e ao invés de cumprirem com sua digníssima promessa... Senhor presidente, presidente, questão de ordem. Não vai vir falar mal de vereador aqui, não. A senhora lê pra ele o que ele tem que falar. Desrespeitou, vai ser processado. O senhor veio aqui pra falar mal de vereador, pode se retirar. Vai ter mais em prisão aqui dentro. Por favor, senhor presidente. Prende ele, vereador. Presidente. Eu Bom, tá aí, deu pra ouvir? Improvisamos aqui, mas tudo certo. Maravilha. Muito bem. Esqueci de passar o vídeo hoje pra nossa galera, mas tudo certo. Os caras ameaçaram prender ele. Ai, quem são vocês, caras? Vocês foram eleitos pela população.
Ameaçaram prender o cidadão que foi ali pedir para continuar um programa de alimentação para pessoas carentes e que estava ali depois falando que alguns vereadores se acostumaram ao poder. Qual é o grande problema de falar isso? Qual é o grande problema? Não começou a falar nem metade do que deveria ter falado. Para início de conversa. Ameaçaram prender o cara. Obviamente eu não vou falar aqui que isso tem uma relação também direta com ser um jovem negro que está falando ali, né? É como a Carla Zambelli indo atrás de um homem negro nos Jardins, né? Fosse um engravatado bonitinho ali, essa macheza toda dos vereadores não teria sido tão grande, né? Sabemos disso, a gente sabe disso. Agora, os caras não entenderam nada, né? Absolutamente nada. A Câmara de Vereadores das cidades é do povo. As pessoas, quando estão na tribuna, elas estão representando muito mais o povo, muitas vezes, do que alguns vereadores que ali estão sentados. Como diz o Edu Moreira, né? Comissão de ética serve para nada, né? Porque isso aqui teria que ir para a comissão de ética, esses vereadores todos. Teria que ir para a comissão de ética. Não vai acontecer. Né? Que eu posso imaginar que isso seja mais ou menos a maioria da Câmara lá. E aí os caras ameaçaram o cara de prisão. Eu vou dizer uma coisa, ano que vem teremos Muito boa noite. Eleições municipais. Senhor Hamilton Fernando de Mello, este cidadão aqui que aparece fazendo a fala na Câmara. Eu vou fazer uma sugestão para o senhor. Concorra a vereador. Faça o que o Renato Freitas fez em Curitiba. Dê um tapa de luva nessas pessoas. O senhor concorra a vereador no ano que vem. Posso falar isso aqui tranquilamente porque não voto em Limeira, né? Então, não estou fazendo campanha para ninguém. Aliás, a campanha nem começou ainda, né? Concorre, ô Hamilton. Você fala bem, pra caramba, se comunica muito bem, tem postura, ao contrário desses vereadores aí, né? É um cara que dá pra ver pela sua fala que é um cara articulado, inteligente, não chegou à liderança que você chegou por acaso. Então concorra. E talvez a gente vai ter o prazer no ano que vem de anunciar a eleição do Hamilton Fernando de Mello e aí ele vai sentar na Câmara de Vereadores do lado dessa gente nojenta que ameaçou ele de prisão ontem. Seria lindo, não seria? Então a gente vai esperar no ano que vem. Eu vou monitorar, ver se o Hamilton Fernando de Mello vai virar vereador lá em Limeira. Seria lindo, né? E os senhores vereadores, os senhores realmente não entenderam absolutamente nada, né? Pessoal, olha só, isso aqui é muito importante. Ontem nós demos aqui algumas mensagens que foram trocadas. Lembram que no ano passado o portal Metrópolis publicou uma reportagem onde eles obtiveram conversas de WhatsApp de um grupo de empresários bolsonaristas que tinha lá o dono da Mormai, né? Tinha lá o velho da van, né? Que você sabe é uma palavra só, né? Velho da van. Tinha lá o velho da van, né? Tinha lá o Meyer Nigri, um monte de gente nesse grupo, tá? Só empresário topzera, né? Só os topzera. Só o pessoal que tem aqueles fundos lá que a gente falou, sabe aqueles fundos que a gente falou agora há pouco aqui? O fundo de 500, 600, 800 bilhões de reais, sabe? Então, é esse pessoal, tá? Então, você não precisa, eles não precisam que você fique defendendo eles, tá? Fica tranquilo. Essa gente tem advogados que custam $1.000 a hora, tá bom? Então, fica tranquilo que tá tudo certo. E aí, o Metrópolis deu essa matéria. Aconteceu uma investigação em cima desse grupo. O Alexandre de Moraes mandou apreender os celulares e tablets dessas pessoas. Anteontem, uma notícia de que várias delas agora estão livres da justiça, porque estavam apenas expressando opiniões ali, né? Então sim, liberdade de expressão tem liberdade de expressão. Você pode ser livre, você é livre para falar o que você quiser. Aí depois que você fala, né? Então não é censura, porque censura é prévio, né? Conceito básico. Censura é antes. Censura é algo que impede você de falar o que você pensa. No Brasil, você pode falar as maiores barbaridades. Você pode, inclusive, ser um vereador desses caras aí e ameaçar prender um jovem negro na Câmara de Vereadores. Inclusive, veja como a liberdade de expressão no Brasil, ela é maravilhosa, né? Aí, depois que você fala, aí
a gente vai lá olhar para ver se você não passou do limite. Por exemplo, você não é livre para ameaçar alguém de morte. Ah, mas é só minha opinião, né? É minha liberdade de expressão. Eu estou aqui exercendo a minha liberdade de expressão para ameaçar alguém de morte. Não, isso é crime de ameaça. Então você pode falar o que você quiser. Depois que você fala, você pode ter problemas. E aí, 2 empresários seguem sendo investigados. Os outros não serão mais investigados, segundo decisão do próprio Alexandre de Moraes, né? E 2 seguem sendo investigados. O velho da van é um deles. E o Meir Nigri, o presidente, diretor-presidente, CEO, dono, sei lá o que, da Tecnisa, que é uma construtora. Ontem nós mostramos aqui que o Meir Nigri recebeu várias mensagens do Bolsonaro, diretamente do celular do presidente Bolsonaro. À época, o Bolsonaro confirmou, inclusive ontem, no estilo Bolsonaro, né? O Bolsonaro falou o seguinte: mandei sim, e daí? Bom, o e daí a gente vai ver depois, Jair. O e daí a gente vai ver depois. Então o Bolsonaro confirmou que era ele mandando mensagens para o Meir Nigri. Entre as mensagens estavam coisas desse tipo aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Bolsonaro encaminhando vídeo para o Meir Nigri, falando: espalhe essa mensagem ao máximo que você puder. E tá escrito aqui para quem está nos acompanhando só por áudio: a estratégia, o poder a qualquer custo, o povo tá esperto, compartilhem. PF precisa ver isso. Teremos sangue. Guerra civil. Isso aqui é o Bolsonaro mandando mensagem para o empresário Meir Nigri. Teremos sangue. Guerra civil. Tá bom? Isso tudo surgiu a partir da investigação dos celulares desses caras, que surgiu a partir da publicação das reportagens do site Metrópolis. Tá bom? Aí, agora, descobre-se o seguinte: o repórter Aguirre Talento, lá no UOL, nos traz a seguinte matéria hoje. Aras tentou barrar inquérito após pedido de empresário, indicam mensagens. A cúpula da Procuradoria-Geral da República agiu para proteger de uma investigação o dono da construtora Tecnisa, Meir Nigri, após pedido do próprio empresário, enviado por mensagem de WhatsApp ao chefe do órgão, Augusto Aras. Quando tem a matéria do Metrópolis, quando eles passam a ser investigados, o Meir Nigri, o mesmo cidadão que recebeu a mensagem sobre sangue e guerra civil do Bolsonaro, com a instrução para passar adiante, o Meir Nigri entra em contato com o Augusto Aras pelo WhatsApp e pede para Augusto Aras protegê-lo. E isso, de fato, acontece. O Meir Nigri disse que não pediu, depois a gente vai ver aqui. Diálogos interceptados pela Polícia Federal mostram que Nigri, um dos empresários mais próximos do então presidente Jair Bolsonaro, acionou Aras quando tomou conhecimento de que poderia ser alvo de uma investigação pela disseminação de mensagens de teor golpista. O pedido de investigação partiu do senador Randolfo Rodrigues com base na reportagem do site Metrópolis. Aras disse para Nigri que iria localizar o processo e, antes de qualquer manifestação nos autos, antecipou o seu juízo para o empresário pelo WhatsApp. Se trata de mais um abuso do fulano. Essa é a mensagem que o Aras mandou para este empresário. O fulano, vocês sabem quem é, né? Sabem quem é o fulano? Já sacaram? Né? Acho que o Aras não quis escrever a palavra ali. Veja o medo que as pessoas têm do fulano. Nem mesmo seu nome é escrito, né? O fulano é o Xandão, tá bom? Fulano é Alexandre de Moraes. Estamos vendo o abuso, né? Sangue e guerra civil. A gente está vendo o abuso que está acontecendo. Aos detratores do Alexandre de Moraes, eu sempre falo, o Alexandre é passível de crítica, tem que ser criticado, a gente tem que ficar alerta para não concentrar poder na mão de uma pessoa só. Já vimos no que isso deu no Brasil, é perigoso sim. Mas o histórico do Alexandre de Moraes em relação a tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos sempre mostrou, até hoje pelo menos, que sempre que ele tomou uma atitude que parecia drástica, que parecia abusiva, depois nós descobríamos o motivo. Porque esses inquéritos, no geral, correm em sigilo. Então nós estamos comentando coisas que a gente não sabe.
A defesa de Meyer Nigri negou que ele tenha solicitado interferência do pedido do inquérito e disse que o empresário apenas perguntou a opinião de Aras. Você, cidadão, você que está aí vendo o programa, você pode mandar mensagem para o procurador-geral pedindo a opinião dele sobre uma investigação onde você é alvo da investigação? Você é alvo de uma investigação hoje. Você tem a liberdade para mandar um zap para o Aras. E aí, procurador, o que você acha disso aqui? Aí o procurador responde para você: não, pera aí que eu vou catar o processo aqui, porque foi o que o Aras respondeu, mas já vou dizer para você, isso aqui é mais um abuso do fulano. O Aras, ele é advogado particular do Meyer Nigri ou ele é o PGR? Não entendi direito que papel ele está fazendo aqui. Isso aqui é um escândalo. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é parte do mesmo tipo de conspiração que aconteceu na Lava Jato, que foi revelado depois, graças às mensagens que foram publicadas na série de reportagens Vaza Jato. É o mesmo tipo de conversa. Como que um investigado aciona o Procurador-Geral da República? Como que o Procurador-Geral da República responde o cara, dizendo que vai catar o processo? E que antes de mais nada já fala para o cara: não, isso aqui é um abuso do fulano. Alexandre de Moraes é o fulano. 3 semanas depois do diálogo, a PGR pediu ao Supremo o trancamento da investigação contra o Nigri. Então a história, ela faz sentido. Ela não é que o cara mandou uma mensagem para o Aras e o Aras ignorou. Poderia ter acontecido. Ou o Aras respondeu: não, senhor, o senhor fale com seus advogados, eu não sou seu advogado. Né? Poderia ter respondido isso. Não. Além de ter respondido, além de ter dito que era um absurdo, 3 semanas depois foi lá para o STF e falou: ô STF, vamos, né? Bota um paninho em cima disso aqui, vamos dar um jeito. Essa é a sequência dos fatos. De pessoas que estavam recebendo mensagem do Bolsonaro sobre guerra civil e sangue. A gente não está falando de pouca coisa aqui não, gente. Pediu o trancamento da investigação aberta contra a Nigri e outros empresários, além da anulação de uma operação de busca e apreensão já deflagrada pela Polícia Federal por ordem do Alexandre de Moraes. Por que será que o Aras não queria que pegassem os celulares do Nigri? Por que será? Será que agora a gente sabe disso? O Aguirre Talento lá no UOL teve acesso com exclusividade aos diálogos do telefone do celular do empresário Meyer Nigri, apreendido pela PF em agosto do ano passado. Reportagem publicada na quarta-feira mostrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro disseminou aquelas mensagens que eu mostrei antes aqui, né, sobre sangue e guerra civil. A PF também identificou que Meyer Nigri, fundador da Tecnisa, montou uma rede de contatos dentro da Procuradoria-Geral da República com o objetivo de tentar a obtenção de proximidade e facilidades na PGR e usou a relação que tinha com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para lhe apresentar demandas privadas, como se fosse seu advogado particular. Ao analisar o celular de Nigri, apreendido em agosto, a PF encontrou trocas de mensagens entre ele e Aras na defesa desses próprios interesses. Também identificou diálogos do empresário com um assessor da PGR e um encontro dele com a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. A conversa está publicada lá no UOL. Olha isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos levantar que isso aqui merece a gente ler em pé, né? Meyer Nigri manda uma mensagem. 18 de agosto de 2022, 7h14 da manhã. Bom dia. Pode falar? E aí ele manda o link do portal Metrópolis, né? Empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. Veja Zaps, encaminhou a reportagem. E aí encaminha uma outra reportagem. Randolph Rodrigues pede ao STF que PGR avalie prisão de empresários que defenderam golpe. Meyer Nigri ainda pergunta para o Aras o que achou e o Augusto Aras responde prontamente, menos de 1 hora depois. Ó, vou localizar o expediente, pois se trata de mais um abuso do fulano. Meyer Nigri responde: concordo. Não discordaria, né? Posso imaginar. Eu sei que isso não vai acontecer. Eu sei. Eu sei e vocês sabem. O Aras deveria ser removido do seu
alto posto da PGR daqui a 1 minuto. O cara está fazendo basicamente aqui, pelo que mostram as mensagens, pelo teor das mensagens, pelo contexto e pela consequência. Então nós tínhamos o contexto, nós tínhamos a mensagem avaliada pela Polícia Federal e nós temos a consequência, o pedido da PGR para anular as operações e botar panos quentes em cima do negócio. O Aras está fazendo aqui a advocacia privada para um empresário, dentro da PGR. Isso é um escândalo, é um absurdo. Olha, esse ano teve assim, muito absurdo, né, em termos de notícia. Esse aqui vocês tenham certeza que é um dos maiores. Isso aqui é o legítimo pegar a pessoa com a boca na botija. O Aras não tem mais condição moral de ser procurador-geral da República. Nenhuma. Ou qualquer cidadão pode mandar zap pro Aras. Eu posso mandar um zap pro Aras agora, se eu quiser? Eu não tenho nenhuma treta na justiça, né? Fora o bando de maluco que me processa de vez em quando, e o bando de maluco que eu processo também, mas essas conversas eu não tenho, né? Não espalho promessa de guerra civil pelo zap, né? Não tenho contato com o Bolsonaro, essas tretas não, né? Tá longe de ser meus problemas. Assim, agora, posso mandar mensagem pro Aras, se eu quiser, daqui meia hora? Ô procurador, o que você acha dessa notícia aqui? O Aras vai ficar comentando notícia comigo? Uma notícia no qual o cara é investigado, o cara é alvo de ação da PF, manda mensagem pro procurador, o procurador responde, vou localizar o expediente. Isso aqui é a conversa que eu tenho com o meu advogado. Eu tô falando sério mesmo, isso aqui é a conversa que eu tenho com o meu advogado. Eu tô procurando faz anos já o Oswaldo Eustáquio, né, o jornalista de alta performance que está agora no Paraguai, fugindo da justiça brasileira, porque eu preciso citá-lo, porque eu estou processando o Oswaldo Eustáquio, por exemplo. Isso aqui é a conversa que eu tenho com o meu advogado, né? Doutor Mumu, meu advogado, doutor Mumu, né? Doutor João, eu mando para ele um link sobre uma notícia sobre o Oswaldo Eustáquio quando sai e falo, o doutor Mumu, o que achou, doutor Mumu? E doutor Mumu me responde, vou localizar o expediente, porque isso aqui é trabalho de advogado. Quem é advogado e está aí nos acompanhando sabe, né? Vou localizar o expediente. E aí o advogado pode até dar uma opinião para o cliente, né? Eu acho que é mais um absurdo, um abuso do juiz. O advogado pode falar, ou não, pode falar, mas realmente não é, sei lá, ou pode não falar nada. Mas vai trabalhar, porque afinal de contas é o seu advogado. Ele vai fazer o quê? Localizar o expediente. Isso aqui é escandaloso. Escandaloso. Eu sei que não vai acontecer, mas o Aras deveria ser removido imediatamente do cargo. Quanto mais reconduzido, né, ao cargo, que tem conversa por aí em relação a isso. Bom, a matéria foi publicada agora, né, 24/8, às 4 horas da manhã. Vamos acompanhar para ver como isso se desenrola ao longo do dia. Claro, vai ter repercussão disso também no ICL Notícias, primeira edição, que está começando daqui a pouquinho. Gente, olha só, antes da gente dissolver a nossa rede, eu quero indicar para vocês, quinta-feira da semana que vem, Senhor Jimmy, teremos uma mega aula com a Marilena Chauí, mais um desses shows de aula que só o ICL dá para vocês. Para que serve a filosofia? Parece uma coisa que está lá longe assim, né? Mas, gente, tenho certeza, ainda mais sendo a Marilena Chauí, a gente teve alguns laboratórios, umas pessoas que serviram de laboratório da direita, da extrema-direita no Brasil, em relação à destruição de reputações. A Marilena Chauí foi uma delas. Ela foi com Maria do Rosário, com o próprio Jean Willis também, né? A Marilena Chauí foi uma das pessoas que mais teve a sua reputação atacada durante os anos dos governos do PT. Tentaram destruir a reputação dela, não conseguiram. É uma das filósofas mais citadas na academia brasileira, mais respeitadas, que tem maior estofo para colocar a filosofia na nossa vida, dentro da nossa vida cotidiana, para a gente sacar, né, qual a importância e para que serve a filosofia de fato. A filosofia serve para a gente tomar decisão, gente, se a gente vai atravessar a rua no meio da quadra ou na faixa de pedestre. A gente pode usar a filosofia
para avaliar as situações do nosso cotidiano a todo momento, né? Estudar filosofia é importantíssimo. Eu tive filosofia desde o colégio, graças a Deus, amava as aulas de filosofia, sempre gostei. Então, olha só, quinta-feira da semana que vem, dia 31 de agosto, às 8 horas, aula ao vivo, gratuita e exclusiva. O Edu Moreira vai estar com a Marilena Chauí. A aula foi gravada, mas depois ela estará ao vivo nos estúdios do ICL para falar sobre a aula e conversar com as pessoas, tá bom? Então, de novo, é de graça e é exclusivo, mais uma super aula do ICL, todas elas estão sendo um sucesso absoluto. Então, ó, para garantir a sua vaga, icl.com.br/desperta, tá bom? Vamos lá de novo, icl.com.br/desperta. Esse é o link que você vai acessar, vai deixar lá o seu e-mailzinho, o seu dado, porque vocês serão avisados por e-mail para conseguir o link da aula, que é, de novo, de grátis, free, tá bom? De grátis, ao vivo e exclusiva no ICL. Então, fiquem de olho nisso, eu vou avisar as pessoas ao longo da semana também, até chegar na quinta-feira, mas já garanta a sua vaga, faça a sua inscrição, icl.com.br/desperta. Neste momento, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou na TVT, na Rádio Brasil Atual e também na TV Quirimurê. Estamos desmanchando, dissolvendo a nossa rede e voltaremos amanhã, tá bom? Tchau, gente! Ó, o programa está acabando. Eu sugiro que vocês todas e todos leiam a reportagem do UOL. Está na capa do UOL. O empresário Meir Nigri, que recebeu e repassou notícias como essa, recebeu do Bolsonaro e repassou notícias como essa aqui. Teremos sangue, guerra civil. No momento em que houve a operação da Polícia Federal para prender o celular dele e de outros empresários, ele recorreu diretamente ao Procurador-Geral da República, que respondeu como se fosse seu advogado particular. Vou localizar o expediente. Trata-se de mais um abuso do fulano. Isso é um absurdo. Isso é um escândalo. Tá bom, gente? Ó, último recado do dia. Primeira coisa, fiquem por aí porque o ICL Notícias primeira edição segue nesse link, tá? Então não mexa no mouse, não tropece em nada, não chuta o fio do computador, não clique em nada. Só respira, tá bom? Que o programa já tá começando. Hoje à noite, às 19 horas, tem sessão exclusiva do filme sobre a luta do Julian Assange. É um filme onde o pai do Julian Assange, ele é o John Shipton, ele é o personagem, o grande personagem, é a luta de um pai para tentar tirar o filho da prisão, por uma prisão injusta, que é a prisão do Julian Assange, que tem repercussão no mundo todo para jornalistas e ativistas do mundo todo. O John Shipton está em Porto Alegre hoje e estará na sessão que vai acontecer na Sala Redenção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu estarei lá também. No final da sessão do filme, nós faremos uma conversa, eu, o John e vocês, tá bom? Então apareça lá. A entrada é gratuita, sujeita à limitação da sala. Então chega cedo para garantir o seu lugar. A sala com certeza vai estar cheia. E aí depois do filme a gente vai fazer uma conversa com o pai do Julian Assange, o John Shipton. É isso. O programa está acabando, o N1 está começando. Muito obrigado, nós voltamos amanhã. Este foi o Desperta ICL, 24 de agosto, quinta-feira, 8 horas da manhã. Tchau.